Olá pessoal, vamos começar agora a nossa revisão bimestral. Nós vimos nesse bimestre o conceito de meio ambiente. O que vem a ser meio ambiente? Nós vimos que o meio ambiente é formado por três meios: meio físico, meio biológico e meio antrópico. O meio físico é formado pelos componentes água, ar, solo e todos os elementos não vivos da natureza. O meio biológico é a parte da natureza representada pelos seres vivos, com exceção do homem, é o que chamamos de biodiversidade. E o meio antrópico é formado pelo homem e todas as suas inter-relações. Então podemos dizer que simplesmente que o meio ambiente é formado por natureza e sociedade. Podemos dizer então que o meio ambiente, de acordo com a ISO 14000, é a circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo-se o ar, a água, o solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações. Nesse contexto, circunvizinhança estende-se do interior de uma organização até o seu sistema global. Recurso natural. São elementos da natureza que são úteis ao homem. Esses recursos podem ser divididos de acordo com o seu tempo de renovação natural. De acordo com o seu tempo de renovação natural, os recursos podem ser renováveis, potencialmente renováveis e não renováveis. Os recursos não renováveis, no tempo de vida humano, eles não são capazes de se renovar. Os recursos renováveis, o homem pode colaborar com a sua renovação. E os elementos potencialmente renováveis, eles podem se renovar, mas dependendo do não cuidado do ser humano, eles podem também não se renovar. Por exemplo, a água, que se não for bem cuidada, se não for bem gerida, ela pode se esgotar ao longo do tempo. Exemplos de recursos naturais. Nós temos o ar, os ventos, a luz do sol, a água, as matas, as florestas, as reservas minerais, os recursos fósseis e tantos outros minérios ou elementos que podemos utilizar na natureza para a nossa sobrevivência. Entre os elementos citados, nós podemos citar, por exemplo, nós podemos falar de elementos que são renováveis, por exemplo, a luz do sol, o vento. São elementos que podem se renovar sozinhos, por si só. E entre os elementos potencialmente renováveis, nós podemos citar, por exemplo, a água, que tem a possibilidade de se renovar, mas se não tiver, como já dito, a colaboração do ser humano, ela não se renova. Já os recursos fósseis, os recursos minerais, eles não se renovam, porque seriam necessários milhões de anos para esses recursos poderem se renovar naturalmente. Então, seriam impossíveis de renovação no tempo de vida humano. Pilares da sustentabilidade. Toda ação sustentável ela só pode ser realizada a partir de seus três pilares, que é o ambiental, social e econômico. Uma ação é considerada sustentável se ela é bom para a natureza, se ela é bom para a sociedade e se ela gera recursos econômicos. Uma ação só pode ser sustentável se realmente ela estiver sustentada sobre essas três ações, ambiental, social e econômico. Por exemplo, não tem como a gente ter uma ação sustentável se ela não gerar economia para uma empresa. Vamos imaginar uma empresa que está desenvolvendo uma ação dentro da sua área de atuação. Se essa ação que a empresa está gerando, por mais benefícios que ela venha trazer para o meio ambiente, por mais benefícios que ela venha trazer para a natureza, se ela não trazer benefícios econômicos, eu não posso considerar essa ação uma ação sustentável, porque para ser sustentável, essa ação deve conseguir manter os seus três pilares, ambiental, social e econômico. Gestão ambiental. Quando se fala em gestão ambiental, nós falamos da administração das ações humanas empresariais frente às questões ambientais. A gestão ambiental só é possível a partir do momento que nós buscamos um equilíbrio entre as ações da empresa e a conservação do meio ambiente. Os problemas ambientais que discutimos hoje não são novos, são problemas já antigos, sempre existiram. O que é novidade hoje é a dimensão e a escala dos problemas ambientais. Quais são as principais causas dos problemas ambientais atuais? Nós podemos levantar 4 principais causas: o elevado crescimento populacional, a alta geração de resíduos tecnológicos, e o consumo e a descartabilidade, e a alta descartabilidade, e a crescente urbanização. Um dos grandes problemas atuais também é o crescimento das cidades. O crescimento das cidades, eles causam uma certa pressão sobre os recursos naturais urbanos. Por exemplo, a água, o solo e os remanescentes florestais. Outra questão que pode ser levantada é a questão do aumento da produção. Com o aumento da produção nas empresas, também, consequentemente, nós podemos perceber o aumento na geração de resíduos sólidos, muitas vezes, descartados de maneira inadequada. Em síntese, nós podemos dizer que o crescimento das cidades estimula o crescimento econômico, que também gera um grande número de resíduos. Essa máquina toda, ela pode funcionar de maneira correta, a partir do momento que conseguimos equilibrar o crescimento das cidades com o crescimento econômico e também com a
reutilização ou com a adequação da destinação dos resíduos sólidos. Desenvolvimento sustentável. Quando se fala em desenvolvimento sustentável, logo pensamos num desenvolvimento capaz de suprir todas as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. A ISO 26000 fala muito bem sobre a responsabilidade social baseada no conceito de desenvolvimento sustentável. Então, baseando-se no conceito de desenvolvimento sustentável, a empresa entende por responsabilidade social a responsabilidade da empresa sobre os impactos que ela gera de suas decisões, atividades, produtos, processos e serviços na sociedade e no meio ambiente. Quando se fala em responsabilidade social, logo se pensa em responsabilidade apenas na parte humana do ambiente. Mas nós podemos esquecer que responsabilidade social hoje é uma responsabilidade socioambiental. Pensando no meio ambiente, como já vimos no início, que é um tripé ambiental, social e econômico. Quando se fala em responsabilidade social, nós falamos então nos impactos gerados pelo homem, a responsabilidade do homem sobre os impactos gerados em todas as esferas do ambiente. Patrimônio cultural é constituído por bens materiais e imateriais. Os bens materiais são bens tangíveis, como, por exemplo, cavernas, vulcões, cachoeiras, algumas paisagens naturais, relevo, alguns objetos, quadros. Bens imateriais são bens abstratos, como, por exemplo, a linguagem, o povo, as lendas, as danças, as festividades. Degradação ambiental. De acordo com a Política Nacional de Meio Ambiente, degradação ambiental é a alteração adversa das características do meio ambiente. Lembrando, então, que degradação ambiental sempre tem esse viés negativo, adverso. Aspecto ambiental. Aspecto ambiental, de acordo com a norma 14.000, com a norma ISO 14.000, nós podemos dizer que aspecto ambiental é qualquer elemento das atividades ou produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente. Ou seja, aspecto ambiental é aquilo que gera um impacto ambiental. Então, todo aspecto significativo gera um impacto significativo. O aspecto, então, pode gerar um impacto ambiental. Impacto ambiental, de acordo com a norma ISO 14.000, é qualquer modificação no ambiente, adversa ou benéfica, que resulte no todo ou em parte das atividades, produtos ou serviços de uma organização. Então, o impacto ambiental, diferentemente da degradação ambiental, ele pode ser benéfico. Relação entre aspecto ambiental e impacto ambiental. Por exemplo, o aspecto ambiental é a causa e o impacto ambiental é a consequência. Por exemplo, uma empresa tem uma máquina gerando um certo ruído. Essa máquina gerando um certo ruído, se esse ruído for acima dos decibéis permitidos, esse aspecto ambiental, o ruído da máquina, pode causar um impacto ambiental, um dano auditivo. Poluição. De acordo com a nossa legislação ambiental, é a introdução no meio ambiente de qualquer forma de matéria ou energia que possa afetar negativamente o homem e outros organismos. Então, assim como a degradação ambiental, a poluição também tem esse viés negativo. Mas o que diferencia uma degradação ambiental de uma poluição é que uma degradação ambiental não necessariamente possui um poluente. Já, para existir uma poluição, é necessário que se haja um poluente. Por exemplo, uma chaminé de uma empresa eliminando uma certa poluição. Essa poluição eliminada por uma chaminé empresarial, ela tem um poluente que deve ser uma fumaça tóxica, por exemplo. Agora nós vamos falar sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 2.305 de 2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Resíduo sólido. O que vem a ser resíduo sólido? Resíduo sólido é material, substância, objeto ou bem descartado, resultante de atividades humanas em sociedade. Nos estados sólidos ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos, cujas particularidades tornam inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água. Então, resumidamente, resíduo sólido é tudo aquilo que resulta de uma atividade humana. Lembrando que resíduo sólido não necessariamente é sólido, ele pode ser sólido, semissólido, gases ou até mesmo líquidos. Resíduos sólidos, então, vem ser tudo aquilo que resulta de uma atividade humana e que causa um impacto ao homem. Rejeito. Rejeitos são resíduos sólidos que, depois de esgotada todas as possibilidades de tratamento e recuperação, por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentam outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. Diferentemente do conceito de resíduo sólido, rejeito seria uma sobra de uma atividade humana, mas que não tem possibilidade de recuperação. Mas o que determina se tem ou não essa possibilidade de recuperação?
Essa possibilidade de recuperação é determinada pela viabilidade econômica ou pela viabilidade tecnológica. Então, se ele não tem possibilidade econômica e ou tecnológica, ela se torna um rejeito e deve ser descartado de maneira correta no ambiente. Qual a diferença de resíduo e rejeito? Resíduo é aquilo que sobra de uma atividade humana, mas que ainda há uma possibilidade de uso, direto ou indireto. Rejeito é aquilo que sobra de uma atividade humana, mas que não há mais possibilidade econômica ou técnica de uso. E a única possibilidade que nós temos com o rejeito é o descarte correto daquele rejeito. Esse descarte pode ser feito de várias maneiras. Hoje nós temos aterro sanitário e incinerador como as formas mais corretas e utilizadas para descarte do rejeito. Ciclo de vida dos produtos. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, todos os produtos têm o seu ciclo de vida. O que vem a ser um ciclo de vida? É o tempo de vida do produto, desde a sua produção até o seu descarte. É série de etapas que envolve o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final, até o momento que esse produto se torna um rejeito e deve ser descartado de maneira correta no ambiente. Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Quando se fala em responsabilidade compartilhada, se diz sobre uma divisão de responsabilidade sobre os resíduos gerados pelos produtos. É o conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, e é também dos consumidores, a fim de minimizar o volume de resíduos e rejeitos gerados, a fim de reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade do meio ambiente. Então, responsabilidade compartilhada, essa é a divisão de responsabilidade sobre todos aqueles que atuam sobre um produto, até o momento da produção, desde o momento da produção até o momento do descarte desse produto. Reciclagem. Reciclagem é o processo de transformação dos resíduos sólidos, com vistas à transformação deles em insumos ou em novos produtos. Mas a reciclagem depende de uma alteração nas propriedades de composição do resíduo sólido. Então, não é simplesmente a reutilização do resíduo. A reciclagem depende da transformação das propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas de um certo resíduo para reutilizá-lo novamente como matéria-prima na elaboração do mesmo produto ou de novos produtos. Destinação e disposição. São palavras parecidas, mas que têm significado muito diferente dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Quando falamos em destinação, falamos do caminho para onde vai os resíduos sólidos. A destinação seria a possibilidade de reutilização de um resíduo, que é a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação ou o aproveitamento energético. Quando um resíduo ainda tem possibilidade de uso, eu faço uma destinação final ambientalmente adequada. Mas a partir do momento que aquele resíduo deixa de ter possibilidades técnicas ou econômicas de reutilização, nós fazemos o que com ele? Nós levamos ele para a disposição final ambientalmente adequada. Essa disposição final ambientalmente adequada é a disposição de rejeitos em aterros sanitários de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas hoje nós também temos a possibilidade de fazermos a incineração desses rejeitos, a fim de, até mesmo, depois de acabada todas as possibilidades de uso, utilizarmos a energia gerada pela queima desses resíduos. Empresa e meio ambiente. Hoje, nós sabemos que a questão ambiental vem assumindo uma importância cada vez maior para as empresas. Hoje, percebemos a busca por soluções ambientalmente adequadas a fim de reduzir os problemas ambientais atuais, de produção, distribuição e consumo de bens e serviços. O que tem ocorrido recentemente é que as dimensões econômicas e mercadológicas das questões ambientais têm se tornado cada vez mais relevantes. Nesses últimos anos, a questão ambiental inseriu-se de uma forma prioritária e definitiva na agenda internacional. Os problemas ambientais mudaram, então, de significado e importância e estão cada vez mais presentes nas decisões empresariais. A questão ambiental, então, passou a ser tratada não apenas como agenda negativa, mas hoje passou-se a perceber que as questões ambientais podem também trazer vantagens econômicas. Então, podemos dizer que a conservação ambiental também pode gerar vantagens econômicas. O ambientalismo empresarial. Podemos destacar na evolução histórica do ambientalismo empresarial 3 décadas. A década de 70, a década de 80 e a década de 90 até a atualidade. A década de 70 foi marcada pela pressão mundial à criação de novas leis ambientais. A década de 80 foi marcada pelo surgimento dos movimentos ambientalistas, as ONGs e todas as organizações mundiais preocupadas com as questões ambientais. A década de 90 nós percebemos uma mudança de foco.
nós percebemos que as questões ambientais tornaram-se, então, uma oportunidade de negócio, competitividade e também a utilização das questões ambientais como marketing ambiental, a fim de agregar valor à imagem empresarial. Fatores condutores das estratégias ambientais empresariais. Podemos elencar alguns fatores condutores das estratégias ambientais empresariais. Pressão das regulamentações, a busca da melhor reputação, a pressão dos acionistas, investidores e bancos para que as empresas reduzem o seu risco ambiental, a pressão dos consumidores e a concorrência cada vez mais acentuada. Bons estudos, nos encontramos na nossa avaliação bimestral.